Caríssimos, bem-vindos novamente. Então, essa aula eu vou lidar com a nossa última parte do curso, que vai lidar com a Ásia independente. Né? A Ásia, depois de articuladas suas forças nacionais, isso vimos ah, brevemente na aula 3, como na China você teve uma prevalência do Partido Comunista Chinês. Temos no Japão uma situação de capitulação diante dos americanos e uma entrada de um novo regime político no Japão, né? E na Índia temos já um caminhar já bastante sólido para a democracia, embora com o processo de partição frente ao Paquistão muçulmano e Paquistão Oriental, que depois vai se desgarrar do domínio paquistanês em 71 e vai virar Bangladesh. Então, as colônias no Sudeste Asiático também vão se ganhar independência do que eram as suas ex-metrópoles europeias, britânicos, franceses e holandeses no Sudeste Asiático. Então, isso que a gente vai ver. Já, grosso modo, então, a segunda metade, depois da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos aí o final do século XX, que a gente vai se concentrar na aula de hoje. E isso do desfecho ao longo das aulas aqui de História da Ásia, ok? Então, vamos para o primeiro slide, tá bom? Aula 4, em que eu trouxe aí como tema a Ásia Independente, um encontro de Mao Tse Tung, né, com já o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Nikita Khrushchev, depois que ele ascendeu ao poder em 62, 63. E temos aqui a figura do grande líder do Partido Comunista do Vietnã, o Ho Chi Minh. Né, os três aqui reunidos, que talvez seja bastante emblemática essa figura de como boa parte da Ásia vai para contornos nacionalistas e muitos deles sofrem um impacto grande com a ascensão dos comunistas na China e com a aliança, embora bastante problemática, de chineses com soviéticos ao longo do tempo. Veremos também que a Índia ela vai se enveredar num caminho extremamente nacionalista, mas muito independente na época de Nehru em diante. Né? Temos aqui um mapa em que temos aqui evidenciados quando ganhou a independência. Aqui é a Coreia do Norte e Sul em 48, mas eles vão atravessar uma guerra civil, uma guerra de Norte e Sul, a Guerra da Coreia, talvez a maior guerra nos anos iniciais da Guerra Fria, que hoje vai provocar o trauma de divisão no paralelo 38 entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma península que... Isso trágico, né? Porque até a ocupação japonesa era uma nação única na Península Coreana, historicamente. O Japão vai ter um caminhar bastante ligado à supervisão americana, né? No pós-guerra. A China vai ganhar uma direção comunista própria. E a Índia vai ganhar a independência em 47 e vai ter um desgarramento com o seu irmão muçulmano, o Paquistão, em 47. Bangladesh, que vai fazer parte do Paquistão Oriental, como era chamado até 1971, com ganho de independência. O Ceilão, hoje Sri Lanka, ganha independência mais ou menos na mesma época que a Índia, aqui em 48. A Birmânia também em 48, principalmente com a retirada brusca dos japoneses e a demanda de independência da Birmânia, hoje Myanmar, diante dos britânicos, né? E temos aqui a Tailândia, que tinha se posicionado de maneira neutra diante dos avanços japoneses e depois da Segunda Guerra Mundial ascende um poder muito monarquista e pró-Estados Unidos para fazer uma espécie de frente de vigilância contra regimes comunistas nessa região da Ásia. E o Laos, o Camboja e o Vietnã, principalmente o Vietnã, vai se desgarrar da dominação francesa, e o Vietnã
e essa região vai atravessar uma terrível guerra que vai resultar na prevalência comunista vietnamita 73, 75 e diante. Né? A Malásia tinha já ganhado independência em 63 dos britânicos. O sul da Malásia em 64, que Singapura vai ganhar, desgarrar do restante da Malásia, vai ganhar independência a partir de 64. Em 46, logo depois da Segunda Guerra, as Filipinas também ganham independência agora dos Estados Unidos, que supervisionam uma reestruturação das Filipinas, que era sua colônia, e talvez seja a primeira democracia aqui da região do Sudeste Asiático, né? E a Indonésia vai perdurar aí algum tempo a lutar contra a dominação holandesa até ganhar sua independência em 1949. Então temos uma figura geral do processo de independência aqui na região que a gente aborda ao longo do curso. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no seguinte. Existem 3 fatores, e prestem atenção nisso. Existem 3 fatores que, conjugados, ok? Anotem isso. Vão ajudar a explicar, no aspecto internacional, o processo de independência de boa parte dos países da Ásia e até na África, mas o nosso tema é na Ásia. 3 fatores principais. Conjugados, então eles nos explicam por si porque cada peculiaridade deve ser analisada em questão. Primeiro, o que vai ajudar o processo de descolonização ou independência dos países asiáticos, né? E depois da Segunda Guerra Mundial. Vai ser o próprio enfraquecimento dos países metropolitanos, que não conseguem mais sustentar sua situação colonial na Ásia. Isso, a Grã-Bretanha já não consegue ter mesmos recursos para manter a dominação sobre, por exemplo, a Índia, né? E nem sobre a Malásia, e nem sobre a Birmania. Então ela vai rever, no aspecto interno, como ela vai manter essa dominação colonial. Né? O segundo fator que é interessante chamarmos a atenção é a própria articulação de elites locais, líderes locais como Gandhi, por exemplo, Nehru, na Índia, e que vão, ou Aung San, né, o pai da Aung San Suu Kyi hoje, que vão lutar, reivindicar a independência. Então são partidos políticos, líderes que lutam pela independência, em termos políticos, ou até lideranças como Ho Chi Minh, no norte do Vietnã, que lutam em guerra para expulsar os franceses depois da intervenção americana. Então, o segundo fator são as forças políticas locais que lutam, se articulam buscando a independência. E o terceiro e último fator, a vocês anotarem, é a mudança do contexto internacional. As velhas potências coloniais, elas saem de cena. E o novo contexto internacional que vai emergir, e é evidenciado isso também na Guerra da Coreia, de 1950 a 53, é soviéticos e americanos no mundo a disputarem espaços de influência, que não estão interessados que regiões coloniais europeias mantenham a situação como era antes da Segunda Guerra. Então esses 3 fatores é interessante vocês anotarem e reverem, porque ajuda muito a nos explicar o processo de independência, claro, respeitando as peculiaridades de cada região e país. Tá ok? Bom, vamos ao Japão. O Japão sofre um processo de capitulação e assinatura de rendição a bordo do USS Missouri em setembro de 45. Né? É proposto um novo governo, uma nova constituição, desenhado por lideranças que estavam no Japão, grande parte deles liderados pela figura do general Douglas MacArthur, né? O MacArthur, ele vivia muito tempo nas Filipinas, ele achava que conhecia a alma oriental. Absurdo, porque como é que os filipinos são extremamente diferentes dos japoneses, mas enfim, naquela época achava-se que existia uma espécie de alma oriental e que MacArthur ele iria supervisionar, ser o grande líder de fato do Japão a emergir dos escombros da Segunda Guerra Mundial, né? Então era um desafio enorme. MacArthur ele vai ser quase que enxergado como uma espécie de novo shogun
né, o Gaijin Shogun, o Shogun estrangeiro, que iria supervisionar o novo andamento do Japão, o renascimento do Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Entendendo que era preciso, antes de tudo, para viabilizar um novo sistema político japonês, afastar todos aqueles militaristas ultranacionalistas do poder. Primeira coisa. Foram afastados, foram destituídos seus cargos, foi instituído inclusive um tribunal militar no leste asiático a julgar os crimes de guerra, mas não foram tão longe quanto o tribunal de Nuremberg na Alemanha a julgar os crimes dos alemães nazistas na Europa, né? Algumas figuras maiores foram julgadas, mas foram poucas. Entre eles o general Hideki Tojo, que antes tentou suicídio ritual, mas não conseguiu, e aí foi condenado e executado pelo tribunal militar. Entre outras lideranças também na Malásia, na Birmânia, lideranças do exército imperial japonês. Mas boa parte, grande maioria, não foi julgado, né? Por exemplo, a figura imperial do Hirohito, o imperador Showa, não foi julgado, foi preservada a figura do Hirohito, né? Ou seja, a principal figura de inspiração nacional japonesa foi preservada, mesmo porque não era interesse do MacArthur provocar uma desordem maior na unidade japonesa. E se você julgasse, condenasse, e até alguns recomendaram executar o imperador, você poderia gerar um caos ainda maior na nação japonesa depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi preservada a instituição imperial japonesa, a figura do imperador Showa, que é forçado a abdicar o seu status divino na nova Constituição japonesa, e que o poder ultimamente residia na vontade popular. E a figura imperial, então, passa a ser simbólica apenas no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né? É instituído um sufrágio universal no Japão, algo que antes era extremamente limitado a poucos votantes, numa oligarquia, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois foi estendido a todos com 20 anos de idade ou mais, inclusive as mulheres japonesas, que até então não participavam do direito de voto. Então, pela essa nova Constituição desenhada pelo MacArthur, foi instituída uma democracia universal, tirando os ultranacionalistas, militaristas. A figura imperial foi dessacralizada e ficou apenas no sentido simbólico. Tanto é que o imperador Hirohito manteve-se no poder, figura simbólica, até 1989. E hoje o seu filho está no poder, o imperador Akihito, o imperador Hensei. Mas é uma situação apenas simbólica que representa a unidade japonesa histórica, mas não tem nenhuma mais efetividade política nesse sentido, né? Então, depois das reformas constitucionais do Japão depois de 45, é revisto as suas fronteiras, naturalmente dominação política no leste asiático. Voltam às suas fronteiras como era antes de 1894. Então vai incluir aí, quando muito, algumas ilhas, a parte das ilhas Kurilas. Sakhalina eles perdem para a União Soviética, isso até hoje é debatido. A ilha de Hokkaido é preservada, as ilhas Ryukyu é preservado, né? Inclusive Okinawa. Mas Okinawa até 72 tinha uma base americana grande aqui nessa ilha, a parte das ilhas Ryukyu, e as principais ilhas japonesas, né, são preservadas. Ou seja, é praticamente uma volta das fronteiras japonesas na era Meiji, antes de 1894. Volta aí a ser o que é o Japão depois de 1945. É instituído o parlamento, sob nova roupagem, agora mais universal, com partidos políticos. Claro que nenhum teor ultranacionalista chegou ao poder, na verdade ascendem os mais moderados. Entre eles, os principais são o Partido Democrático, o Partido Liberal e também o Partido Socialista. O Partido Socialista ele não consegue ter muita voz, mesmo porque há
vontade não somente da elite japonesa, como também de Makata, de reprimir a ascensão de forças de esquerda no Japão, né? Inclusive vindos de sindicatos. Então, nesse sentido, há uma democracia até onde vai os interesses americanos e os aliados do Japão, porque as forças de esquerda já são prontamente afastados num cenário político japonês, né? Na Constituição japonesa, depois de 45, desenhados 45 em diante, com supervisão de Makata, um dos seus artigos mais polêmicos na Constituição vai ser o artigo 9º, está aqui até um protesto, em que diz que o Japão é essencialmente um país de vocação pacifista que não deveria ter mais forças armadas. Deveria ter, sim, uma espécie de força de segurança nacional, de autodefesa apenas, para que não incorresse novamente nas agressões militaristas como tinha acontecido antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, até hoje, isso é vivamente debatido no Japão. Muitos contestam isso, mas o fato é que ela não teve, a grosso modo, forças armadas plenas depois da capitulação em 1945 em diante, né? E o que dizem que, em boa parte, alguns analistas entendem que isso foi até benéfico, certo sentido, para o Japão, porque desonerou a economia japonesa de investir 5, 6% do seu PIB em forças armadas. Se concentrou numa grande arrancada de industrialização, favorecido também com o capital norte-americano, né? E um período de supervisão de paz, pelo menos de ordem interna, favorável ao capital investido, para reerguer a base industrial japonesa. Aqueles grandes conglomerados industriais da época Meiji, antes da Segunda Guerra, os Zaibatsu, são desestruturados em leis anti-monopólio, nova Constituição. Depois é novamente permitido essa espécie de conglomerados, mas um pouco mais aberto à concorrência, que é chamados keiretsu. E daí aqueles grandes conglomerados anteriores que tinham ligação com o poder político japonês e forte financiamento governamental, como a Mitsui, a Mitsubishi, a Sumitomo, novas Saibatsus, hoje as Keiretsus começam depois a surgir e são os principais polos de desenvolvimento no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, como a Nissan, a Toyota, né? E o Japão vai ter uma grande vantagem depois de 45 em diante, é que vai justamente ocorrer a Guerra da Coreia, que a gente vai ver logo depois, em 1950-53, na sua vizinha Península Coreana, e que a demanda por produtos industriais na guerra, em que os Estados Unidos e aliados se envolvem contra os comunistas no norte da Península Coreana, vão ser suprimidos justamente pela indústria japonesa. Então isso vai alavancar a retomada do crescimento econômico e industrial do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão, depois de 1950 até aí os anos 90, é de longe o país que sustenta os maiores índices de crescimento na economia internacional. Se não a mais, uma das maiores, sem dúvida. Já no final dos anos 60, já figurava como uma grande economia no mundo, né? Isso vai ser boa parte dominado por um partido que conserva a maioria parlamentar, de cunho conservador, focando mais no crescimento econômico e industrial do Japão, que vai ser o Partido Liberal Democrata ou Democrata Liberal, né? PDL, que a gente costuma se referir. Entre essas lideranças, esse partido vai predominar no cenário japonês, praticamente conteste até os dias de hoje, tirando um período nos anos 90 e algum tempo atrás, mas desde 1950 em diante, ela predomina, né? E entre as lideranças que vão surgir, o principal vai ser o Yoshida Shigeru, na esquerda,
E também o senhor Hayato-san, né, o Ikeda, Hayato Ikeda, da direita, em que eles são muito mais gerentes de um processo de industrialização das grandes indústrias a serem subvencionadas pelo governo japonês e uma fortíssima subsídios direcionados a essas grandes indústrias, indústria naval, indústria siderúrgica, automóveis, de bens de consumo e por assim vai. Uma agressiva pauta de exportação para o leste asiático e depois no mercado americano, que eles fazem um acordo, e que vai gerar uma série de dividendos, inclusive de pesquisa tecnológica investida na inovação e adaptação de tecnologias vindas do exterior, como por exemplo da Europa ou dos Estados Unidos, e aí gerem uma tecnologia própria a partir dos anos 60 em diante. O fato é que o Japão vira referência nessa área já nos anos de 1960. É uma economia, uma sociedade que atravessa uma enorme transformação, privilegiando muito mais a reconstrução e a força na sua economia em vez de em termos nacionalistas e agressões externas. Né? Então aqui são dois momentos. Né? O senhor Hayato e o senhor Yoshida vão simbolizar esses elementos de reerguimento do PDL, no comando PDL no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E um outro fato que a gente deve analisar já na Ásia depois da Segunda Guerra Mundial é as agressões que vão acontecer na Península Coreana. Entendemos que hoje ela é dividida, como aqui no mapa se mostra, em paralelo 38 norte, né? Uma linha de cessar-fogo, no qual até hoje não há um tratado de paz do regime norte-coreano com o regime sul-coreano. O fato é que, depois da Segunda Guerra Mundial, não estava bem definida qual área que os dois regimes deveriam coexistir. Né? Ao norte do rio Yalu, em território chinês, e até um pouco mais ao norte, você tinha já o treinamento e experiência de forças veteranas coreanas, muitos apoiados, treinados por Stalin, que vai ser liderado na figura de Kim Il-sung. E depois que Stalin ocupa a Manchúria antes de entregar o Partido Comunista Chinês, ele decide instalar esse regime norte-coreano, na época coreano, popular coreano, que se chamava Exército de Libertação Popular Coreano. E aí, já em 1950, eles já têm uma presença do outro lado do rio Yalu, predominando boa parte ao norte do que grosso modo é o paralelo 38 norte. Aqui ao sul predominava mais forças não propriamente ligadas a Kim Il-sung. Né? Alguns deles são muitos industriais, muitos empresários e um pouco do exército, mais ligado ao que o Japão tinha na presença aqui nas ilhas japonesas próximas, aqui, em 1950. Mas o fato é que houve indefinição na época, em 1950, do próprio secretário de Estado, um americano, com relação se a Península Coreana estava na órbita de influência e de atuação dos Estados Unidos no leste asiático. E isso não foi bem claramente expresso pelo Dean Nixon na época, o que gerou uma incógnita, no qual Stalin se aproveitou e deu sinais claros para o Kim Il-sung vindos do norte, do que hoje é norte da Península Coreana, da Coreia do Norte, para tentar rapidamente tomar toda a península e reunificar novamente a Coreia, já em dominação do Partido Comunista local. Então, Kim Il-sung, já em meados de 1950, ele procede e quase que confina as forças sul-coreanas, que tinham certo apoio dos americanos vindos do Japão, mas muito pouco, e muito pouca experiência de combate, quase que foram reunidos nessa região portuária de Pusan, um dos principais portos hoje da Coreia do Sul. Né? Isso provocou uma indignação, principalmente do general MacArthur, que estava no Japão, diante da inatividade dos Estados Unidos diante disso. Então MacArthur ele vai pleitear o governo americano na época do Truman. Truman promete apoio, ele quer o aval
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, consegue esse aval, entendendo que a China comunista não participava ainda do Conselho de Segurança e a União Soviética boicotava as reuniões do Conselho de Segurança, se ausentava. Então foi aprovada uma força das Nações Unidas, ou seja, grande parte aí predominando as forças americanas a intervir nesse avanço comunista do norte. Então MacArthur ele bolou uma estratégia de vir via marítima a pegar a retaguarda das forças comunistas pelo porto de Incheon, próximos de Seul hoje, e cortar as forças no meio nessa região. E aí teve uma série de derrotas comunistas nesse sentido, das forças de Kim Il-sung. MacArthur vai muito além do que foi designado a ele. Ele vai expulsar praticamente todas as forças de Kim Il-sung, né, pro quase ao norte do rio Yalu, que faz aí a divisão com o território chinês aí da época. Até hoje faz a fronteira aí da Coreia do Norte com a China hoje. E nesse sentido, MacArthur, quando ele vai longe demais, quase que expulsando eles para o outro lado do rio Yalu, ele compra a ira de Mao Tse-tung da China, que não aceita isso. E Mao estava ansioso em demonstrar como que quer estrear de maneira autônoma e no cenário internacional, logo depois que estendeu o regime em 49. Então, já no final dos anos 50, você tem uma... Então, se temos uma ofensiva dos capacetes azuis de MacArthur, quase expulsando os comunistas ao norte, temos uma imensa contra-ofensiva, se eu posso dizer assim, das forças apoiadas por Mao Tse-tung, de Kim Il-sung, expulsando ao sul do paralelo 38 as forças sul-coreanas apoiadas por MacArthur, e quase expulsando inclusive eles aqui de Seul para baixo. Isso já no início de 1951. Né? Em meados de 51, até mais ou menos a guerra ter um cessar-fogo, em meados de 53, então são quase 2 anos, você tem um lento avanço novamente de sul-coreanos apoiados por MacArthur, e há uma linha de trégua desenhada aqui basicamente ao longo do paralelo 38 norte, outra vez. Então, voltou a uma situação mais ou menos como estava antes do início dessas grandes agressões aí em 1950. O fato é que estabeleceu-se um regime mais pró-americano, em boa parte ligado também ao que na presença das ilhas japonesas no sul, com lideranças conservadoras, aqui à direita retratado como Syngman-rhee, depois o general Park Chung-hee vai suceder ele em 62 até a década de 70. Ou seja, o regime sul-coreano não vai viver nenhum ambiente democrático multipartidário de maneira alguma até mais ou menos a década de 80, mas vai experimentar um espetacular crescimento econômico também, né? E ao norte você vai ter a predominância de um regime stalinista, né? Muito fechado, hoje um dos regimes mais fechados. Na época aqui era o Kim Il-sung, que eu escrevi errado, Kim Il-sung, e depois o filho dele vai suceder ele com a morte de Kim Il-sung em 1994. Né? E hoje o Kim Il-sung morreu e hoje o filho de Kim Jong-il vai estar no poder, que é o Kim Jong-un. Né? Mas o fato é que vai provocar uma cisão, uma fratura no meio da península, e que até hoje os dois estados não dialogam muito bem entre si. E o mais trágico é que se alienaram um com relação ao outro, né, nesse sentido. Né? Um terrível herança da Guerra Fria, portanto. Bom, na China, temos a ascensão de Mao. Né? Vimos isso em outubro de 1949. A primeira viagem para o exterior que Mao vai ser justamente para visitar o Stalin, né, já em 1950, recebida até com certa frieza por Stalin, por desconfiar do projeto independente de poder de Mao, mas promete uma certa assistência militar e tecnológica, então, os soviéticos com relação aos chineses, nos anos iniciais, logo após 49, né? Então Mao ele começa a entrar
timidamente nessa órbita de cooperação com os soviéticos, que não vai perdurar muito tempo, né? Mesmo porque já no andamento dos anos 50, ele se inspira muito, também com certa ajuda da União Soviética, de tentar reerguer e industrializar a economia chinesa. São planos quinquenais que ele começa a implementar. Tem certo sucesso em redistribuição de terra, uma maior aumento, ligeiro aumento de produção agrícola, né? Porque é difícil entender como seria pior depois da devastação do que os japoneses empreenderam durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí você tem grandes campanhas de tentar reerguer a economia e a sociedade mais engajada no plano comunista na China, né? Os cartazes aqui mostram a extrema glória triunfalista do projeto de Mao, do Partido Comunista, diante de um futuro brilhante. Mao mesmo, em 57, quando ele visita pela segunda vez a União Soviética, ele fica surpreso com o avanço do lançamento da primeira satélite artificial da história da humanidade, do Sputnik, pelos soviéticos. E ele, inclusive, fala que agora os ventos orientais irão prevalecer sobre os ventos ocidentais. Então era o extremo otimismo no projeto socialista de prevalecer sobre os países antagonistas no cenário internacional, né? O Mao, ele bola um plano ousado de tentar acelerar o crescimento chinês. Isso vai então bolar o grande salto adiante, que ele chama. Vai prevalecer durante 2 anos, em que ele quer multiplicar por N a produção de ferro, de aço, de qualquer maneira na China. Então ele organiza espécie de células de produção, cada um tinha que entregar determinada cota, e que aqueles que tivessem mais cotas seriam beneficiados, aqueles que não atendessem seriam punidos, né? Claro que isso vai envolver um elemento de arbitrariedade enorme, manipulação de dados, para não desagradar o grande líder do partido. O fato é que o resultado é desastroso. Em termos agrícolas, houve enorme falta de suprimentos agrícolas, e resultando em número de mortos por fome extraordinário, estimados na casa de 20 milhões de mortos. Então isso foi um desastre para qualquer projeto de reerguer a China em novos moldes na China, né? E depois, em 1960, isso fica evidente. Alguns dirigentes dentro do Partido Comunista Chinês começam a perceber a falha grande que Mao tenta propor nesse grande salto adiante. E Mao, ele até meio que se retira para o segundo plano de administração, embora conserve o cargo muito único, né, do Partido Comunista Chinês, que é o presidente do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, né? O fato é que, ao longo dos anos 60, Mao ele vai começar a ter um outro projeto para tentar expurgar do Partido Comunista Chinês todos aqueles que não iam com a sua ideia de maior fortalecimento de comando na pessoa dele. Ele tenta, inclusive, expulsar os elementos que ele começava a ver como subversivos de influência soviética. E todos aqueles que não apoiavam o seu projeto de poder no meio interno e no meio internacional. É o grande período de isolamento, inclusive, que a China começa a adentrar já na segunda metade dos anos 60. E uma das estratégias que ele propõe é a grande revolução cultural, a partir de 66, em que ele conclama os jovens estudantes na China todo, com o livro vermelho, a doutrinar eles, a mobilizarem-se pela China toda, a buscar os elementos subversivos, irem ao campo aprender como aumentar a produção agrícola e industrial na China, e principalmente perseguir aqueles elementos considerados burgueses ou subversivos ao seu projeto de poder. Então é o período de maior fechamento e perseguição paranoica contra qualquer elemento subversivo no projeto de poder de Mao Tse Tung, né? É o período mais
debilitado que a China sofre nesse período. Pouquíssimos aliados existem no meio internacional até o início dos anos 70. E Mao ele vai tentando nesse projeto, e enfatizo isso, é um projeto de poder para ele retomar o controle efetivo do Partido Comunista Chinês, que estava sendo por ele visto como ameaçado por aqueles elementos subversivos questionadores dentro do próprio Partido Comunista Chinês, né? Uma dessas mudanças de atitude de Mao vai ser quando ele começa a denunciar as forças soviéticas no mundo. Ele está, ao mesmo tempo, tentando se alavancar como grande líder do mundo socialista, comunista no mundo, né? Mesmo porque Stalin já tinha morrido em 53, o Khrushchev mesmo, ele tenta propor alianças continuadas com o Mao. O Mao enxerga Khrushchev como um elemento reformador demais dentro do Partido Comunista da União Soviética. E ele se enxerga como o grande herdeiro dos ideais leninistas na década de 60 em diante. O fato é que ele começa a denunciar e fica muito mais preocupado em denunciar os soviéticos do que propriamente com os americanos, né? E entendendo que um pouco mais a fronteira sul da China já estava em andamento a Guerra do Vietnã, que a gente vai ver aqui em breve, e que os Estados Unidos estavam querendo se retirar do envolvimento maior na Guerra do Vietnã. E então na presidência de Richard Nixon, de 68 em diante, isso foi até uma das promessas de campanha dele, era tentar retirar de maneira honrosa as forças dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Então Nixon, primeiramente, secretamente ele manda o Kissinger, o secretário de Estado, a visitar em 71 lideranças na China, e depois é costurada essa visita de Estado pública, notória, de Nixon a Pequim em 72, em que os chineses e americanos começam a ter um certo flerte, uma certa ligação, visando conter, antes de tudo, um maior crescimento soviético na Ásia e em outras partes. Então, ou seja, os americanos querem se retirar do Vietnã, querem um maior envolvimento de Mao na Guerra do Vietnã, para que não houvesse uma saída desonrosa demais dos americanos do Vietnã. E, principalmente, os americanos iriam se beneficiar com certa aliança com os chineses, porque iriam enfraquecer os soviéticos, no final das contas. Então, foi uma jogada muito ousada da época, e que, muitas vezes, quando a gente enxerga que existe, a Guerra Fria foi apenas entre comunistas e capitalistas, você tem várias nuances que foram tentadas e negociadas no período da Guerra Fria. Entre eles, esse encontro histórico e essa aliança entre americanos e chineses, né? Mesmo porque Mao já na década de 70 ele já estava bastante debilitado, né? Também ele já estava gradativamente sofrendo de uma esclerose. E aí ele já em 76 ele veio a morrer. Em 76 você tem uma tentativa chamada Gangue dos Quatro, mais ligados a Mao, tentam chegar ao poder, não conseguem. E aquelas lideranças dentro do próprio Partido Comunista Chinês, que inclusive foram perseguidos na Revolução Cultural, um deles que vai ascender ao comando maior vai ser a figura de Deng Xiaoping, em 76, que vai começando a implementar uma série de reformas de mercado, tímidas no início, 78 em diante, tentando revitalizar a economia chinesa, depois de tantos planos desastrosos de Mao sobre a China, né? O fato é que em 78 em diante, início dos anos 80, o avanço econômico chinês começa a avançar em larguíssimos passos. Na década de 80, 90 em diante, até recentemente, a média de crescimento era de 8, 9, 10% do PIB anual da China, né? E muito por conta das decisões bastante pragmáticas de Deng Xiaoping, em que ele enxergava que o comando não deveria ser político, não deveria sair das mãos do Partido Comunista Chinês, jamais. Mas a atividade de mercado deveria funcionar de maneira um pouco mais livre, né? Então ele deixava inicialmente alguns produtores rurais terem a compra no mercado livre e o preço e distribuição ser regulado pelo mercado livre.
em determinadas regiões costeiras na China. Depois isso vai se estendendo para as regiões industriais até os anos 80 em diante. O fato é que hoje temos aí eu pular um pouco para esse slide, o crescimento do PIB aqui chinês. Você percebe aqui no slide aqui de 76, 78, o PIB deles e o julgado aqui, em 1980 em diante, começa a crescer de maneira exponencial. Né? Hoje é a segunda maior economia do mundo, ultrapassou de tamanho a economia japonesa, e está previsto, inclusive, daqui a uns anos, ultrapassar mesmo até, em algumas décadas, a economia dos Estados Unidos. Também pelo peso populacional, a Índia também anda nessa mesma tendência. O fato é que se beneficia com a enorme reserva de mão de obra barata, né, e investimento incentivado do capital internacional de umas maneiras vantajosas, direitos trabalhistas quase nenhum, pouquíssimos. Então é nisso que a China começa a exponencialmente ter seu crescimento econômico, que hoje é notório. Né? Difícil ver um produto não fabricado na China nos dias de hoje. Agora, com o crescimento econômico, você vai ter uma série de alastramentos, naquele mesmo espírito do 4 de maio de 1919, que eu mostrei na aula anterior, de pessoas querendo também maior liberdade de expressão, inclusive expressão política. Né? E isso vai muito se dar na época do membro do Partido Comunista Chinês, nos anos 80, que era Hu Yaobang. E Hu Yaobang, ele vai ser visto no comitê maior central do Partido Comunista Chinês como sendo tendencioso demais para os elementos questionadores de uma China dentro ainda da dominação comunista, que até hoje ainda é dominado de maneira unipartidária, antidemocrática, portanto, do Partido Comunista Chinês. Mas o fato é que em 89, Hu Yaobang, ele chega a morrer. E isso vai catalisar uma série de estudantes, intelectuais, professores, jornalistas irem para as ruas, nas grandes cidades, entre elas Pequim. Aqui retratado na Praça da Praia Celestial, né? E aí eu botei em detalhe aqui o zoom dessa região, dessa estátua, que é a Estátua da Liberdade, uma espécie de réplica da Estátua da Liberdade, que os estudantes clamam para que houvesse maior abertura democrática nos moldes da Declaração de Independência dos Estados Unidos e do que era os Estados Unidos na época. Na frente vocês podem observar, na frente da cidade proibida, do Palácio. Isso aqui é uma região central governamental de Pequim, né? Então, a partir de março, abril, há uma série de manifestações catalisadas pela morte de Hu Yaobang. Existe uma linha dura novamente voltando ao poder no comando do Partido Comunista Chinês, o PCC, né? E é muito mais agravado o fato de que já em junho de 1989, nas proximidades em que os estudantes fazem greve de fome, acampam, protestam, têm visibilidade na sociedade chinesa, inclusive alguns membros dentro do PCC mesmo, simpatizam com essas demandas, mas a maioria que prevalece ainda é conservadora. E em junho você tem a primeira visita de Estado do Mikhail Gorbachev, o premier soviético, para a China, em junho. E aí a mídia internacional vai com muito peso para cobrir a visita de Gorbachev a Pequim, né? E quando ele vai, esses protestos começam a ganhar visibilidade internacional. As pessoas começam a perceber que os olhos do mundo estão olhando pedidos de reforma democrática. E depois que Gorbachev é afastado Gorbachev sai de visita, volta para a União Soviética, o governo chinês então decide proibir a cobertura midiática dessas manifestações. E em 4 de junho, o governo chinês ele manda tanques e um destacamento do exército para esse principal foco de manifestação na Praça da Paz Celestial. E essa aqui é uma filmagem muito famosa em que um dos estudantes, um dos manifestantes, fica se posicionando para impedir o avanço dos tanques nessa região. O fato é que essa manifestação foi, em suma, um pedido por maior abertura democrática de ideias políticas na China
e que foi duramente reprimido pelo Partido Comunista Chinês. E até hoje isso é duramente proibido e de ser discutido na China. Isso é um tabu. As lideranças que vão suceder isso, Jiang Zemin em diante, até Hu Jintao e Xi Jinping hoje, são todos do quadro do Partido Comunista Chinês, mas claro que preserva-se ainda o elemento dominador da China contra qualquer expressão maior de democracia. Então, e são muito pautados pelo espetacular crescimento da China. Então, eles são vistos como, apesar de ter custos sociais horríveis, de marginalização de muitos desempregados, de bairros históricos serem demolidos para reformas urbanas em Pequim, como os bairros, os hutongs que se fala em Pequim, você tem uma espécie de aceitação na maior parte da população chinesa do PCC no poder diante do espetacular crescimento que a China atravessou nos últimos 20, 25 anos. O que vamos para a guerra do Vietnã, que eu vou abordar brevemente, é um capítulo toda à parte, mesmo porque o Vietnã, no primeiro momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai tentar o principal organização que vai combater primeiro a presença japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando que as forças japonesas entraram aqui com o aval dos franceses, que eram governantes nessa época e que tinham sido invadidos pelas forças de Hitler em 1940 na França. Então, a França e as colônias, boa parte se posiciona a favor das forças mais ligadas a Hitler. E aí ela assina acordo de livre passagem de suprimentos das forças japonesas nessa região do que era, na Segunda Guerra Mundial, a Indochina francesa. E uma das forças de maior resistência contra os japoneses vão ser justamente forças comunistas vietnamitas, que, fundado principalmente as forças de guerra vietnamitas comunistas, vai se dar muito na liderança da figura de Ho Chi Minh, a grande figura heróica da resistência vietnamita contra os japoneses, e depois que vai dar guerra contra a resistência da ocupação francesa em toda essa região da Indochina. Então, temos um dado, a ascensão dos Viet Minh, essas forças ligadas ao Partido Comunista Vietnamita, muito populares no interior do Vietnã, entre vilarejos camponeses, no norte do Vietnã principalmente, que vão ganhar um alento enorme e apoio da força da China de Mao Tse-tung de 49 em diante, com armamentos, treinamentos, e também muito nas comunidades rurais aqui no que era o sul do Vietnã, ao sul do paralelo 17 nesse caso. Então, depois terminada a Segunda Guerra Mundial, a França tenta retomar a dominação da Indochina francesa. E há uma viva resistência dos comunistas e boa parte da população vietnamita que não querem voltar ainda à época como uma colônia francesa. E os franceses não aceitam. Tanto é que isso vai perdurar numa guerra franco-vietnamita aí por alguns anos. Os franceses eles tentam propor uma divisão, depois já no final das guerras, em que eles vão sendo cada vez mais acuados nas grandes cidades. A popularidade e a presença maior dos franceses vai se dar principalmente em regiões mais aqui na Conchichina, no sul, na região de Saigon. Tentam implementar um imperador da dinastia histórica, que é o Bao Dai. Não conseguem. As forças de guerrilha comunistas vietnamitas vão sempre fustigar do interior a presença francesa. E aí, já no ano de 1954, os franceses, eles em guerra definitiva, numa cidade aqui na fronteira com Laos, na cidade de Dien Bien Phu, os franceses sofrem uma derrota decisiva contra as forças do Viet Minh. E é necessário então rever todo o posicionamento da França, extremamente já enfraquecida depois da Segunda Guerra Mundial, e desmoralizado diante dessa derrota frente ao Viet Minh. Então, em 1954, tem, enfim, essa primeira parte dessa agressão
franco-vietnamita com as conferências de Genebra. E é previsto, então, nessas conferências, um norte vietnamita dominado pelos Viet Minh, comunistas, das forças de Ho Chi Minh, e ao sul do paralelo 17 atravessaria um plebiscito se eles queriam se reunir ao norte vietnamita ou queriam uma independência do norte vietnamita. O fato é que esse plebiscito nunca foi com justiça carregado adiante. Né? Mesmo porque alguns enxergavam que a maior parte da população, no final das contas, iria se juntar ao norte Vietnã. E aí houve uma série de impedimentos para a realização desse plebiscito. E um dos países no mundo que estavam presentes na Conferência de Genebra que não assinam esses acordos de realização de plebiscito e reconhecimento do norte Vietnã nas forças do Viet Minh vai ser os Estados Unidos da América, que em 54 estão extremamente preocupados com o que perderam, na ótica deles, da China para as forças comunistas. E diante do que aconteceu na Guerra da Coreia, com limitados ganhos, diante de Kim Il-sung e com apoio dos chineses no norte da Coreia. Então, os americanos nunca aceitaram, mandam conselheiros de 54 em diante para o governo sul-vietnamita, jamais querem a perda dessa região, mais uma região que eles achavam que os comunistas iam tomar conta. Em 64, já na presidência do Lyndon Johnson, que vai suceder o Kennedy depois que ele é morto, ele vai decidir então arranjar um incidente no Golfo de Tonkin, em que foi supostamente agredida uma embarcação norte-americana. Nunca acharam se isso foi verídico ou não. E aí decide mandar mais conselheiros e tropas norte-americanas para segurar e vigiar aqui essa região do paralelo 17, próximos à cidade de Da Nang, né? E essa guerra vai perdurar nessa região, principalmente fronteira, vai perdurar durante muito tempo, né? Basicamente, as forças Viet Minh muito concentradas no interior, na selva, nas montanhas. Isso traduz o apoio popular interiorano às forças do Viet Minh. As forças aliadas no sul, que são chamados Vietcongs também, lutando pelas forças do Viet Minh vindos do norte, nas regiões. Inclusive muitos na presença em território do Laos e do Camboja, que chamava a trilha Ho Chi Minh, que se chamava, tentando fustigar as presenças anticomunistas aqui no sul do Vietnã. E isso vai provocar um esgotamento das forças sul-vietnamitas aliadas aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos manda homens aos milhares, com fortíssima atuação de helicópteros, mas não consegue enfraquecer a presença de guerrilhas muito bem organizadas, com forte apoio popular interiorano das forças Viet Minh. Então, já em 68, Nixon, quando ele vai estar em campanha eleitoral, ele fala assim, olha, não dá mais, precisamos rever nossa presença, maior envolvimento nessa guerra. Vamos chamar nossos meninos de volta, porque há contestações cada vez maiores na sociedade civil americana, diante do número de baixas. E o Nixon vai tentar, então, arranjar aliados na região e deixa eles empreenderem a guerra, e os Estados Unidos apenas vai se retirar, dando apenas apoio material indireto aos forças de guerra dos sul-vietnamitas, né, contra os comunistas do norte. O fato é que já em 73, as forças Viet Minh já predominam em boa parte do sul do Vietnã. E a presença de resistência maior vai se dar na cidade de Saigon, né? Em 73 já é prevista, inclusive, a retirada quase que total dos americanos. Os aliados dos americanos são cada vez mais confinados, muitos fogem para o exterior. E em 75, até o próprio pessoal diplomático norte-americano com os aliados fogem e se retiram de Saigon. Saigon é renomeado como a cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao grande líder da resistência das forças comunistas vietnamitas, do Viet Minh, que tinha morrido em 1969. Então, foi uma das guerras mais trágicas nesse jogo da Guerra Fria e que provocou o nascimento, nesses termos trágicos, extremamente devastados, que os americanos jogaram sobre selvas agentes químicos
nas selvas vietnamitas durante tanto tempo. Então, assim que nasce um Vietnã que até hoje é dominado pelo Partido Comunista Vietnamita, né? Depois de 45 até mais ou menos 1975, uma longuíssima guerra civil nessa região. Outro caso trágico, na fronteira um pouco mais aqui a oeste do Camboja, vai ser também o desmoronamento da monarquia cambodiana, que era muito aliada aos franceses e que, de certa maneira, também tinha se posicionado em parte favorável de maneira ambígua, mas favorável aos americanos durante a Guerra do Vietnã. Norondon, né, Sihanouk, que vai ser o último monarca cambodiano, vai ser deposto já no final dos anos 60 por militares muito apoiados inicialmente pelos vietnamitas, mas depois gradativamente já ao longo dos anos 70 com apoio muito mais do governo chinês de Mao, que estava começando a se desentender com as forças do Partido Comunista Vietnamita. Então, se eles perderam, de certa maneira, o apoio do Partido Comunista Vietnamita quando ganha independência em 75, eles acham um outro aliado, que é os militares guerrilheiros no interior do Camboja. E aí surge, quando chegam ao poder, efetivamente em 1975, um regime dos mais brutais do século XX, que vai ser o Khmer Rouge, o Khmer Vermelho, né? Expulsando a monarquia cambodiana, e sobe a liderança de Pol Pot, na liderança desse regime, que vai perdurar até 79. Nessa situação, você tem aí o expurgo, perseguição e morte de talvez 1/3 da população cambodiana. Um dos episódios mais lamentáveis, mais terríveis de um regime extremamente brutal que vai prevalecer, de inspiração maoísta extremada, que vai ocupar o poder cambodiano até 79. Depois de 79, um outro regime com um certo apoio dos vietnamitas vai ascender ao poder no Camboja. Até hoje tem alguns vestígios ainda desse apoio vietnamita em cima do Camboja. Mas o fato é que o Khmer Rouge vai ser destituído em 79 para sempre. Tanto é que agora boa parte das lideranças já foram julgadas ou já morreram ali no Camboja. O fato é que o Camboja sai extremamente devastado desse período da década de 70. Bom, e por fim temos o caminhar da Índia, que eu acho que diante da trágica realidade do Vietnã e da Guerra da Coreia e do Camboja, foi muito mais brando. No sentido que Nehru ele ascende como líder inconteste da Índia, que conserva até hoje a sua estrutura democrática, laica, diante da diversidade do seu povo, cultural e religioso. Nehru ele consegue amarrar a lealdade política daqueles estados principescos, aquelas regiões que tinham uma autonomia maior na administração britânica. Ele é o verdadeiro herdeiro de Gandhi, mas muito mais voltado por uma estatura de um estadista. Ele vai orientar a política indiana para uma união em cunho laico e democrático, vai se alinhar na política internacional de maneira não alinhada nem aos comunistas nem aos capitalistas, né? E tanto é que ele, junto com outras lideranças como o Sukarno na Indonésia, que também ascendeu ao poder depois da retirada dos holandeses em 49, vão se posicionar no chamado Movimento dos Países Não Alinhados, junto com o Marechal Tito da Iugoslávia e o Nasser do Egito, né? Enfim, o elemento mais trágico da época de Nehru vai ser justamente o nascimento da Índia e a separação do que fazia parte da União Indiana na época britânica, que vai ser o Paquistão. E o Paquistão vai ser muito mais fruto de um jogo do Ali Jinnah no Congresso Nacional Indiano, em que ele estava preocupado em resguardar os direitos da minoria muçulmana, que era extremamente numerosa no norte da Índia e também no leste da Índia, na região de Bengala. Então, quando já em 47 em diante, ele já propõe que haverá uma partição, né, uma divisão da Índia entre aquelas que supostamente iria ficar no comando de maioria hindu, mas laico e democrático na época de Nehru,
E a parte mais aqui de Punjab e Sindh, que hoje é o Paquistão propriamente dito, vai ser um país de maioria muçulmana. O fato é que eles ganham independência mais ou menos nessa mesma época, em agosto de 1947, sendo que o Paquistão, na época o Paquistão ocidental, porque existia o Paquistão oriental de maioria muçulmana aqui, hoje Bangladesh, você teve a fuga de milhões de muçulmanos temendo para a própria vida da região de Punjab e no norte da Índia, temendo perseguições maiores da maioria hindu, e muitos sikhs e hindus temendo a perseguição muçulmana no nascimento do Paquistão em 47, fugindo para a região de Punjab. Aqui também tem uma vertente aqui de fuga de muçulmanos para o Paquistão oriental na época, até 1971 um país ligado ao Paquistão ocidental, e muitos hindus fugindo da região de Bengala para a Índia aqui. Nesse jogo da partição que se fala em 47, você tem talvez estimados 15, 20 milhões de pessoas deslocadas nesse processo. Muitas delas perdendo propriedades, famílias, inclusive muitas mortes. Então esse foi o lado mais horrível do nascimento do Paquistão e da Índia em 47. Então, especificamente sobre a Índia, ela vai ter um caminhar bastante seguro. O Paquistão não, vai ter uma série de golpes militares, de instabilidades, mesmo porque o Paquistão, logo no início, ele nasce privilegiando na sua Constituição os direitos dos muçulmanos. Está presente na Constituição do Paquistão que o Estado do Paquistão vai ser guiado pelas leis do Corão. O Islã vai ser a diretriz do Paquistão. Então nasce um Estado que privilegia os muçulmanos. Ao contrário da Índia, que preserva a sua diversidade, a sua laicidade diante de budistas, jainistas, sikhs, hindus e muçulmanos que ficaram. Então, um outro fator que cabe a mim apontar é o que o Paquistão Oriental, embora de maioria muçulmana, em 71 tem uma guerra de independência e se separa do Paquistão Ocidental e vira Bangladesh. Com certo apoio da época do governo da Indira Gandhi, filha de Nehru, que chegou ao poder nos anos 60 na Índia, com discreto apoio, e aí haverá uma divisão aí do Paquistão, que Paquistão vai virar propriamente dito Paquistão Ocidental, e Bangladesh nasce em 1971. E aí a Índia, eu acho que a Índia hoje, já claro que a Indira Gandhi ela morre até num atentado, mostrando um lado talvez problemático de algumas minorias na Índia. O Rajiv Gandhi, que vai ser filho da Indira, vai abrir um pouco mais de cunho liberal o mercado indiano, as reformas indianas ao longo dos anos 90, etc. Hoje, a liderança da Índia é muito mais um hinduísta, Narendra Modi, que foi governador de Gujarat, que teve alguns problemas de perseguição de minorias muçulmanas quando era governador de Gujarat, e hoje é primeiro-ministro. Então, mas o fato é que na Índia ela tem alguns eixos que vale a pena vocês prestarem atenção, que pode atentar contra a sua democracia laica e diversificada. Primeiro, existe a pluralidade religiosa na Índia, que sempre foi extremamente cosmopolita e diversificada. Você tem hindus, muçulmanos, sikhs, jainistas, budistas, até cristãos, entre outros, que prevalecem. Então, exacerbado isso pode atentar em situação de crise para a união e estabilidade democrática indiana. Esse é o primeiro fator, o fator religioso. O fator linguístico, em que predomina como línguas do governo o inglês e principalmente o hindi hoje, que é muito falado no norte da Índia. Mas existem depois, foi reconhecido, 20, 30 outras línguas oficiais na Índia, entre eles o tâmil, o Karnataka, entre outros, que prevalecem na Índia. Então, isso pode também ser uma força de separação, de desunião na Índia num período de crise. Temos um fator de castas, que se houver uma exacerbação de forças hinduístas radicais, pode atentar por uma plena funcionamento de uma democracia, que foi muito bem costurado no desenho da Constituição indiana em 48 em diante, principalmente para o Ambedkar, que foi um membro dos intocáveis,
dos Shudras, né, da classe mais dos intocáveis, que garantiu a plena participação democrática dos Shudras, dos Dalits, numa democracia plena na Índia. Né? Então, não também esse sistema de castas defendido pelos hinduístas mais radicais também pode vir a atentar contra a democracia, então tem que tomar muito cuidado. E, em quarto, vai ser as condições socioeconômicas da Índia, em que você tem talvez aí 30% da população indiana, que já é muita gente, vivendo abaixo da linha da pobreza. Que se você, num período de crise maior, pode atentar isso para uma desunião maior da Índia, que, a bem dizer, fazendo justiça, é a maior democracia hoje no mundo. Né? Desde a independência conseguiu preservar a sua democracia nesses termos laicos e vigiando essas 4 forças centrífugas que eu apontei para vocês. Esses 4 eixos que é interessante a gente ter em mente. Isso está no meu livro, na página 99 do livro, História da Ásia, você pode ler isso, etc. Ok? O fato é que o que permanece como um percalço, antes de finalizar, é a região da Caxemira, porque ali, essa região norte da Índia, Jammu e Caxemira, é uma região que ficou em aberto na Constituição Indiana, de 48, no artigo 370, em que diz que aqui é uma região de maioria muçulmana, ok? Mas os dirigentes dessa época, que costuraram aliança com a Índia e não com o Paquistão, eram hindus. Então, essa situação ficou em aberto, foi para a ONU, e a ONU previu uma realização de plebiscito sobre para qual região a Caxemira e Jammu iriam pertencer. Os dirigentes caxemires sinalizaram que, na época, costuraram acordos com a Índia, então juridicamente pertence à Índia, mas a maior parte da população, embora bastante questionável isso, poderia votar, porque são muçulmanos, poderia votar para se juntar contra o Paquistão. E o Paquistão financia forças separatistas da Caxemira para justamente tentar pegar a maior parte da Caxemira para se juntar ao Paquistão. Então, isso permaneceu como uma pedra no calçado aí das relações entre a Índia e o Paquistão. Entendam que hoje o Paquistão e a Índia hoje têm armamentos atômicos. Então, ganhou uma magnitude maior diante disso. E isso ainda está a ser resolvido até os dias de hoje. Né? A grande contenda que existe entre esses 2 irmãos que se separaram na partição em 47, de como um país e o outro começa a lidar com essa região que ainda tem um problema a ser atravessado de definição política. Né? Bom, então voltando aqui para dar considerações finais, então o que a gente viu basicamente aí é o caminhar independente da China, que conseguiu atravessar um período de transição, embora unipartidário no Partido Comunista, assim como o Vietnã, um crescimento expressivo. Né? O Japão ele vai ter um processo de reformulação interna política. Você tem a Coreia dividida, fraturada em 2 depois da Guerra da Coreia, de 50 e 53. O Vietnã, depois de uma longuíssima guerra, vai ter, até hoje, dominado pelo sistema unipartidário, o Partido Comunista Vietnamita. O Camboja, na sua tragicidade peculiar ali, com o Khmer Vermelho. E as relações da Índia e do Paquistão sendo resolvidas aí na região com a partição, atentando a questões das minorias religiosas da Índia e os muçulmanos a prevalecerem aí no estado paquistanês nascente em 47. Isso tudo vai demonstrar o problema que é hoje ainda o caminhar político de boa parte da Ásia. Né? E espero que tenha, de maneira geral, delineado algo, de maneira introdutória, isso eu falei logo no início da aula 1, para vocês. Né? Foi um grande desafio de escrever o livro, escrevi exclusivamente para vocês, e juntamente com essas exposições, para tentar mostrar como é diversificado e amplo o caminhar, desde dos primeiros encontros com ocidentais, com Vasco da Gama,
por exemplo, na costa de Malabar, em 1498, em Calicut, até o jogo imperial, dominação colonial que foi feita com sérias contestações e custos trágicos ao longo do século XIX e XX, até a independência e a inserção deles no mercado internacional hoje, com notáveis crescimentos da China ou do Vietnã, ou da Coreia do Sul, etc. Mas ainda alguns deles preservando ainda a estrutura política partidária ainda da Guerra Fria, né? E ainda temos aí, então, a ver como que vai se situar essa região pivotal hoje no cenário internacional. Tá certo? Então, obrigado por todos e boa sorte aí nos estudos.